Este é o Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo da plataforma Agro Revenda, sempre falando a respeito de tudo o que acontece no agronegócio do Brasil e do mundo. E hoje a gente tem um assunto para lá de especial, que é um assunto para falar a respeito de jovens aí do segmento, jovens aí que querem se tornar produtores rurais aqui do Brasil, e também sobre educação, e também sobre outros assuntos como a mente. Eu costumo falar que nem o nome do filme, viu? Uma das mentes brilhantes aí do agronegócio brasileiro e mundial, esse homem que eu já cruzei um monte de feira no pecuário aí pelo Brasil, sempre ao lado aí do meu amigo e do meu chefe Carlão, e sempre com conversa boa, e sempre trazendo novidade para mim, para o Carlão, para a Agro Revenda. Foi o Paulo Hermann, o homem que comandou aí durante mais de 2 décadas aí, a John Deere, que é outro ícone do agronegócio mundial. Ele vem falar a respeito de um projeto muito bacana que ele está comandando. Paulo, em primeiro lugar, prazer te encontrar. Pena que não é ao vivo, né? Mas pelo menos aqui estou vendo seu rosto aí para conversar com a gente aqui no Papo Prateleira, rapaz. Bom dia, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de conversar aí com teus ouvintes e a todos que seguidores do programa. Um bom dia a vocês. Realmente, Paulo, não, deixa eu já começar te perguntando, rapaz. O Carlão fala assim, pô, esse Paulo Herman não dá cuidado, não. Ô, rapaz, você já está com encrenca, você largou o posto lá na empresa, mas já tem posto na federação aí no Rio Grande do Sul e está fazendo agora um trabalho maravilhoso com os jovens, rapaz. Você não para, não, é? sabe, eu tenho uma tese que todo Ah, mundo fica reclamando aí de apagão de mão de obra no Brasil, isso. né? E aí as pessoas começam a repetir, porque uma pessoa uma vez fala, depois as outras ficam repetindo. Obviamente, com todos esses programas sociais criados no Brasil, mas também no mundo todo, existe gente que prefere ficar num programa social do que trabalhar. Essa é uma realidade. Eu Ah, tive há uns tempos atrás nos Estados Unidos visitando uma empresa e lá eu encontrei um cartel na entrada da fábrica dizendo o seguinte: paga-se US$ 2.000 de bônus para quem vier trabalhar aqui, bônus de contratação, sendo US$ 500 90 dias depois, mais US$ 500 nos 6 meses e o milão, os últimos US$ 1.000, ah. só no segundo ano. Porque se pagar logo na sequência, o cara pega e sai correndo. Então, não é porque nós somos brasileiros, latinos, tudo é igual, o ser humano é igual, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que parar de fazer discurso e olhar para a realidade. E eu Ah, vejo aí dois grupos muito interessantes. Por exemplo, um grupo é o dos militares. Todos os anos, dão baixa nas três Forças Armadas aproximadamente 80 mil soldados. é. Numa idade maravilhosa, 19, 20 aninhos, saudáveis, disciplinados e que vão virar motorista de Uber, porque não tem uma profissão. Perfeito. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por meio do Senai, nós estamos treinando estes soldados enquanto eles ainda estão na ativa. E o dia que eles derem baixa, nós fazemos um grande evento, trazendo industriais para entrevistá-los, né? Então, o industrial, de um lado, precisando de gente, e esses meninos precisando de emprego, né? E tem funcionado muito bem, e agora nós vamos expandir para todas as regiões onde tem quartel aqui no Rio Grande do Sul. E o outro grupo, Ah, e voltando para a tua pergunta, é isso. a turma dos 50 plus, 50 a mais. É a turma que, por um motivo ou outro, ou se aposentou cedo, Sim. ou por algum motivo o mercado estava, vamos dizer assim, torcendo o nariz para essa turminha, querendo contratar a turminha dos 25, né? E tem gente que está parada aí. Então, nós estamos fazendo um trabalho também de trazer essa turma para o mercado de trabalho. Gente uma pessoa com 50 anos, altamente produtiva, Muito os jovem, filhos né? estão crescidos, disciplinados, acostumados a trabalhar e que precisavam só de uma experiência. Ontem eu recebi, ontem à noite, é interessante, tu levantou a bola e ontem de noite eu recebi um telefonema de um Ah, amigo, diz assim: Paulo, eu vi o teu post dos 50 plus, já contratei dois.
na empresa onde ele trabalhava. Ele disse assim, eu contratei a secretária executiva, estava em casa, está dando um show, a mulher renasceu. E hoje, e essa semana, ele falou, contratei o gerente de exportações, porque eu comecei a exportar, não Uhum. tenho a estrutura dentro da empresa, e trouxe esse moço que conhece tudo de processo de exportação, como tem que se fazer. Então, tem muito talento por aí, muita gente boa, querendo trabalhar, disciplina para o trabalho, e só não o faz porque as empresas também precisam se acostumar a buscar esse tipo de gente e não só Perfeito. buscar a meninada para trabalhar. Então, quando eu aceitei esse convite de vir aqui na Federação das Indústrias, é um pouco, né? Eu já, claro que eu sou um pouco mais do que 50 plus, eu sou 50 plus plus, né? Double plus, Toma. né? Me sinto como um guri de 40, cheio de energia, cheio de vontade. Chego às 7 da manhã aqui, saio às 7 da noite, né? Encantado com as oportunidades que a gente tem para fazer transformação. E agora você tem uma outra tarefa muito semelhante a essas duas ideias, a implementação dessas duas ações, que é um trabalho aí com os jovens, de levar esses jovens lá para a América do Norte para mergulhar um pouco na realidade do agronegócio aí de Estados Unidos, Canadá. Como é que foi isso, Paulo? Então, a minha vida é uma verdadeira revolução. Eu saí da John Deere em janeiro de 22 Aham. e, como dizem os meninos, as meninas agora, eles assim, eu pivotei muito rápido a minha vida, né? Em vez de ficar em casa, abri logo um escritório, já convidei amigos. Hoje eu tenho 15 pessoas nesse escritório, Nossa, trabalhando, né? Fazendo palestras, dando mentoria, né? Sendo conselheiro de empresa e até consultoria. Então, porque tem um acervo de conhecimento que precisa ser repassado. Nós não podemos levar para o túmulo tudo que vivemos, todo esse relacionamento que a gente construiu. E nesse particular, a tua pergunta é muito boa. Como eu sou filho de um pequeno agricultor, venho de uma pequena propriedade, e eu sei muito bem como é difícil você progredir a partir de uma base tão fragilizada, tão simples. Eu resolvi criar um programa. Eu disse, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa para aqueles que têm mais ou menos uma situação parecida com a minha, né? Para criar oportunidades. E amanhã um novo presidente de uma grande multinacional, secretário, ministro da Agricultura, né? E aham, criei um programa chamado Young Farmers, né? Jovens agricultores, que este ano vai levar 18 jovens de tá. 19 a 25 anos de idade, sendo 9 meninas e 9 meninos, é interessante, as meninas estão se destacando, Cada vez mais, né? para um programa de 8 meses e meio. 3 meses no Brasil, Tá. o programa já começou, online com professores do Canadá, né, dezembro, janeiro e fevereiro, até meados de março. No dia 28 de março, então, essa turma viaja para o Canadá, mais precisamente para o estado da Colômbia Britânica, cuja capital é Vancouver, e lá eles vão ficar, então, 5 meses e meio, sendo um mês, o primeiro mês, para se acostumar ao clima, para se Uhum. acostumar à cultura, para entender um pouco do agro, da sociedade, como é que funciona. E aí, então, finalmente, 4 meses e meio, mãos na massa, mãos à massa. Eles vão estar distribuídos em famílias, em agricultores, em propriedades rurais, e ali eles vão trabalhar, né? Não vão estudar, não vão assistir de camarote dentro de sala com ar-condicionado. É chapéu na cabeça e vão trabalhar. Inclusive, vão ser remunerados por esse trabalho. E ao final, eles vão fazer um TCI, trabalho de conclusão da imersão, em que eles vão estabelecer um paralelo entre o que a vida deles, como era a vida deles no Brasil, o que eles viram e o que daquilo que viram pode ser aplicado no Brasil para transformar a realidade deles. Então, eu estou muito entusiasmado com esse programa. Ele é um programa transformador. Eu tenho absoluta certeza que essas crianças que nós estamos mandando, as que voltarem, voltarão absolutamente, completamente transformadas, diferentes, falando inglês fluentemente,
tendo feito conexões internacionais, amigos na Ásia, amigos na América, amigos na Europa, né? E principalmente perderam o medo do mundo, né? Tem gente ali, só para você ter uma ideia, que nunca saiu da cidade deles, nunca pegou um avião. Então imagina a emoção de pegar um avião, fazer uma viagem internacional, passar pelo processo de imigração, chegar num outro país, comida diferente, temperatura diferente, né? E passar ali uma jornada de 5 meses e meio. Como é que foi a seleção, Paulo, desse pessoal? Como é que é? Como é que foi a seleção? A seleção foi feita de duas formas. Ah, Eu, como não conheço esses jovens, eu pedi apoio para a Emater. A Emater do Rio Grande do Sul tem um veja. programa de pioneirismo e empreendedorismo. Eles têm 500 jovens que passaram por esse programa e eles me selecionaram nove desse programa. E tudo meninos e meninas, filhos de pequena propriedade. Uma delas a mãe é viúva e eles têm uva, outras têm maçã, outra trabalha com gado, outro tem até um influenciador, tem um menino ali que tem 240 mil É, seguidores, né? Influenciador do agro, ele é lá da estão em região da todas, né? Tapejara. Maravilhoso. Tem filhos de cooperativados, a Cotri Rosa tem Legal. dois, a Cotrijuí tem dois, a Farsul botou um, enfim, esse é um. E eu Ah, tenho 9 que são escolhas dos padrinhos, dos patrocinadores, porque cada jovem o programa todo custa R$ 80.000. E eu, então, saí à luta, desenhado o programa, eu tá. saí à luta para encontrar os patrocinadores, os apoiadores. E alguns, 9, me disseram assim, eu apoio, mas eu gostaria de escolher. É o caso das cooperativas. Cotri Rosa, eu falei com o presidente, ele falou, Paulo, eu boto 2, Maravilha. mas que seja filho de algum cooperado. Então, eu tenho 9 que vem dessa procedência aí, de pessoas. Teve uma mãe que eu encontrei numa palestra que eu fiz em Garibaldi, ela me abordou assim, eu tenho um filho, ela e o marido têm uma cerealista, e eu preciso colocar o meu filho Pedro nesse programa, né? Da mesma forma, eu recebi uma ligação do vice-governador Pivetta, ele falou, eu tenho um moleque que precisa entrar nesse programa, porque eu não posso perder essa chance. Então, Legal. nós temos pessoas que vêm de outros estados, inclusive, né, apoiadores de outros estados. Tem várias empresas, por exemplo, tem 3 empresas que disseram assim: olha, eu apoio, mas terminado o programa, eu quero que ele faça estágio aqui. Ó, Tem maravilha. uma, tem uma empresa grande em Passo Fundo, eu vou dar o nome, é a B8 do Erasmo Batistella. O Erasmo falou: eu patrocino um, mas eu quero que ele depois venha trabalhar um ano comigo. Então, veja Maravilha. só que coisa interessante, né? É para ser um programa para abrir a cabeça dessa meninada, mas já está sendo um programa quase que de pré-contratação. Exatamente, né? O Paulo, fala uma coisa. O pessoal, eu estava falando com o Paulo aqui antes da gente começar a gravar, e a gente se encontrou demais em várias feiras e tal. Logicamente, por defeito de ofício, sempre eu ou então o Carlos, do Carlão, do programa Fala Carlão, a gente está sempre sugando aí do Paulo coisas direcionando para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro, né? E o Paulo sempre falou bastante a respeito das qualidades desse segmento aqui no Brasil, né? Além da experiência de vida, como você reforçou, Paulo, né, do menino até entrar num avião pela primeira vez na vida e voar, né, uma coisa que vai ser sensacional, você acha que realmente eles vão ter coisas bacanas para aprender lá do produtor, lá do Canadá? E que tipo de coisa é essa? Olha, assim, no fundo, vamos voltar um pouco na tua questão. O Ah, agro brasileiro, o agro brasileiro é o agro cuja idade média dos agricultores é a sim. menor do mundo, vamos dizer, esse mundo que a gente dá para comparar aí, né? 46 anos de idade. O americano é 58 e o europeu 62. Então, nós já temos uma idade, porque quando a gente fala em agricultura digital, 4.0, drones, essa coisa toda, aplicativos, eu estou falando de jovens, porque o cara que passa dos 40, 50, ele tem dificuldade de lidar com esse mundo, porque ele nasceu sobre a era, Ah, né, analógica. Então, nós já temos essa vantagem.
A pandemia nos deu uma outra vantagem. Nós conseguimos trazer os jovens. Os americanos não conseguiram, os canadenses não conseguiram, os europeus muito menos. Nós conseguimos. Então, a próxima pesquisa que for feita certamente vai mostrar que o agro já nem tem mais 46, ele vai ter uns 42 anos de idade média. Aham. Mas ainda assim, dada a complexidade, a globalização e esse monte de tecnologia que está sendo disponibilizado no agro, nós precisamos qualificar, nós precisamos desenvolver novas lideranças, né? Nossa agricultura é uma agricultura de exportação, basicamente. E uma agricultura de exportação não é só produzir bem aqui, plantar bem, produtividade boa e saber de fitossanidade, né? Isso tudo é necessário. Mas quando você vai para o mercado internacional, você lida com tubarão, você lida com gente grande, gente preparada. Então, primeiro tem que falar inglês. Se eu não sei falar inglês, né? Eu já começo mal por aí. Segundo, eu tenho que entender os mecanismos, como é que funciona, qual é a racional. Quando o Macron fala mal do Brasil, o que que ele, na verdade, quer dizer? Ele tem ali uma pressão política, ele tem que ele ficar Entender bem a contente. conjuntura, né? Exato, a gente tem que saber fazer leitura, não tem que sair chutando o pau da barraca e xingando e amaldiçoando todo mundo. A gente tem que entender, tem que fazer leituras, né? Perfeito. Isto é o grande objetivo desse programa, Não, é a maravilha. gente dar aos nossos jovens, criar uma nova geração de lideranças que assumam as nossas sindicatos, as nossas federações e confederação, né? Isso é importante, porque um agro tão importante, globalizado, ele globalizada. Não posso ter gente com uma mentalidade de colônia cuidando de um tema de mundo, É o né? importante, né? É. Mas, Esta é a lógica, não, né? perfeito, eu entendi assim. Ô, Paulo, hoje eu tô aqui, a gente já está no finzinho aqui por causa do tempo aqui do Zoom. Eu queria falar para você assim: logicamente, esse grupo está formado, esse grupo vai fazer essa viagem, né, que você está falando, e você falou de muita gente entrando em contato com você, querendo participar, né, querendo apadrinhar a gente, né? Quem tiver interessado em novas turmas, em fazer a mesma coisa, em ajudar de alguma maneira a colocar um jovem nessa comitiva aí, que vai para o mundão, como é que faz? Entra em contato com você, entra em contato com a federação, com quem? Com a Emater, com quem? Olha, vou dizer uma coisa. Uma coisa é montar o programa, ter uma ideia brilhante, passei uma noite em claro, sonhando. A Aham. outra é quando você vai para o mundo real. Eu estou pegando meninos e meninas de 19 anos, estou levando para fora do país, eles vão viver numa família que eles nunca viram, e os pais dessas crianças, eu estou chamando de crianças, né? Dessas crianças, elas estão entregando a responsabilidade para mim. Que é grande, Nós né? estamos fazendo um primeiro piloto, dizendo 18 jovens. Já fui para o Canadá para ver onde eles vão parar. Eu vou em julho, vou novamente no meio do programa, quero saber aonde eles estão, o que que eles Ok, estão fazendo, se está valendo a pena, se tem que fazer alguma movimentação, se está numa família que não está dando valor, se perfeito. está numa outra que poderia ter mais um em vez de um, né? Então, para calibrar. Por isso que esse ano, esse é o programa. Ok. Se esse programa rodar bem, Ah, ok. a semana passada eu estava falando com o presidente da FAEG, né, o Zé Mário Schreiner. Disse, ó Zé Mário, estou com um programa aqui, se tu quiser, eu faço um só para Goiás. Então, e falei com o Piveta também, podemos fazer um para o Mato Grosso. Perfeito. Então, eu tenho certeza que esse não vai parar na primeira edição, mas eu não quero anunciar outras Tá. enquanto eu não tiver absoluta certeza que isto funcionou. Inclusive, eu quero, para terminar, só dar um depoimento aqui nessa minha viagem que eu fiz no ano passado, visitando algumas propriedades. Depois que eu expliquei o programa, o senhor, que é o agricultor, falou assim: muito bom. Eu tenho duas filhas, uma de 22 e outra de 24 anos. Eu vou querer duas meninas do Brasil que vão dormir na minha casa para que as minhas filhas tenham oportunidade de conviver com gente de uma outra região, de uma outra cultura e de um outro pensamento. Então, olha que coisa interessante. Eu que estou muito preocupado com o nosso pessoal, que eles saiam e voltem transformados, na prática, nós também vamos transformar gente lá.
né? Exatamente. Gente que vai abrir a cabeça também para um mundo mais amplo do que o mundinho onde eles estão inseridos. Paulo, é meu desejo todo sucesso para essa garotada, para a sua empreitada, que dê tudo certo e que a gente coloque aí cada vez mais gente tendo o conhecimento do mundo inteiro, dos seres humanos que habitam todos os países, que é para o mundão inteiro trabalhar melhor, se alimentar, ser feliz e ter uma vida plena. E foi um prazer muito grande, tá? Falar com você e que você tenha um 2025 maravilhoso e realizador, tá? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E eu vou assumir um compromisso contigo Ah, para, à medida em que o programa for se desenvolvendo, te perfeito. trazer, né, vamos dizer assim, informações do estágio, o que está acontecendo, aonde estão, né? Eles vão ficar todos num raio de 100 quilômetros para que eu tenha facilidade de monitoramento, né? A gente está acompanhando que remédio estão tomando, se estão fazendo algum outro, se fizeram uma operação, se tem alguma doença, né? Para a gente ter cuidado com as crianças do ponto de vista de saúde, né? E também depois eu colocar as pessoas certas, né? Eu tenho que colocar, não posso pegar uma menina e colocar num ambiente com 5 filhos, etc. e tal. Não, sem nenhum problema, mas eu sou responsável perante os pais por esses encontros. E em julho, e aí eu vou levar um monte de gente comigo para ver, visitá-los. Então, tem pais que vão comigo, tem patrocinadores, né? E já fica o convite, se vocês quiserem me acompanhar, vamos embora, vamos visitá-los. Convite aceito, compromisso certo. Eu só vou ter que encerrar aqui, que nós estamos com 20 segundos para acabar o tempo. Paulo, um grande abraço, sucesso para essa empreitada, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Tenha Um um bom dia. grande abraço, querido.